Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje, mais uma vez, estou tendo que gravar, pois não consegui fazer ao vivo, mas estamos aqui no nosso canal Espiritismo Conectado com o intuito de juntos estudarmos a doutrina espírita. Essa doutrina que nos orienta, nos acalenta e nos dá a fé necessária para continuarmos essa luta passageira na Terra de uma forma mais íntegra e que possamos aproveitar da melhor forma as expiações, as provas das quais nós temos que passar. Mas, acima de tudo, que a gente possa suavizar as dores necessárias desse mundo. E para seguir o nosso estudo, conforme temos feito nesses últimos tempos, seguindo o livro Rumos Libertadores do Espírito Joana de Ângeles. Hoje, capítulo 32, dando sequência. Semana passada, nós falamos, no estudo passado, aliás, nós falamos sobre o inimigo. Estamos ali no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E fizemos uma abordagem, uma reflexão sobre amar os inimigos no vídeo passado. Se você não viu, pode ver. Mas agora, nesse momento, eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo, clicar no joinha, dar um like aqui no vídeo. Assim, o YouTube compreende que esse vídeo tem relevância e pode lhe enviar para outras pessoas. Você pode também compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas. Ali na descrição do vídeo também tem um link. Nesse link você vai para uma lista do Telegram, onde a gente pode fazer um bate-papo. Lá você pode fazer perguntas e dentro da nossa possibilidade a gente vai tentando esclarecer e tentando responder. Mas no capítulo 32, que hoje é a vez de estudarmos, está ali o título. Hoje eu estou com a minha obra física aqui. Dor, tentação e perseverança, dando sequência. Veja que Joana de Ângeles vem a cada capítulo fatiando e vindo por uma temática específica. Do estudo passado, nós falamos alguns estudos passados sobre a intriga, né, sobre as pessoas intriga. Depois nós falamos sobre o inimigo. Hoje falaremos sobre dor, tentação e perseverança. E no próximo vídeo, perseguições, perseguidores espirituais. Então esses 4 estudos, eles estão profundamente linkados e ligados para uma compreensão maior dessa temática, tá bom? Vamos começar, ela vai dividir em 4 partes esse texto curto, nós vamos lendo e vamos mastigando. Você pode deixar, mesmo sendo gravado, o seu comentário logo ali embaixo. Se tem alguma questão, alguma dúvida, deixa ali nos comentários e no próximo vídeo a gente aborda, tá bom? Vamos em frente então. Joana de Ângeles vai começar ali, ó. A lixa do tempo, na sucessão das horas, modifica a forma e muda as aparências. O incessante movimentar das águas retira as arestas das pedras e as arredonda. A pátina dos anos corrói o bronze, onde se infiltra. A dor, em incessantes golpes, são os divinos instrumentos da vida, reformando caracteres e espíritos. Recusando a modelagem do amor, o espírito cai inevitavelmente na forja do sofrimento, que se encarrega de fundir o íntimo à face da beleza, para que reflita as claridades divinas. Ninguém recalcitre ante o impositivo da evolução inapelável. E aí ela termina a primeira parte do estudo. Vamos voltar e juntos vamos fazer essa reflexão e esse estudo de hoje. A lixa do tempo na sucessão das horas modifica as formas e muda as aparências. Dentro da doutrina espírita, sempre aprendemos e reaprendemos que este é um mundo transitório, um mundo de passagem. Aliás, tudo na vida é passageiro. Flávio Augusto, grande empresário, ex-dono, ou dono de novo agora, aliás, da WhatsApp, nos fala algo que eu acho simplesmente fantástico. Estabilidade não existe. Nada do mundo é estável. Na mesma hora que estamos, deixamos de estar. No mesmo momento que temos, podemos deixar de ter. Na mesma fração de segundos em que nós
Podemos estar com alguém, essa pessoa pode desencarnar, ou nós, da mesma maneira, enquanto estamos encarnados, podemos deixar de estar a qualquer instante. Pois bem, tudo na vida passa de maneira fugaz, muito rápida. E Joana de Ângeles coloca na segunda frase: o incessante movimentar das águas retira as arestas das pedras e as arredonda. É uma analogia. A pátina dos anos corrói o bronze onde se infiltra. Agora olha só que interessante essa parte. A dor e incessantes golpes são os divinos instrumentos da vida, reformando os caracteres do espírito. Joana de Ângeles dá esse significado purificador da dor, não como a dor, conforme nós aprendemos das religiões tradicionais, que é uma punição ou algo ruim que acontece. Aqui, dentro da proposta de Joana de Ângeles, da proposta do Espiritismo, a dor é vista como golpes, sim, que doem, inevitavelmente, tiram lágrimas, tiram o sono até a resolução. Porém, ela não tem um caráter punitivo, mas são, segundo ela aqui, as palavras, os divinos instrumentos da vida, reformando caracteres e espíritos. É como se a dor fosse uma ferramenta utilizada pela vida e pelo universo para que, tal como a água, possa aparar as arestas das pedras. A dor, por sua vez, é a aparadora dolorida, sim, do nosso espírito para que ele se torne melhor. Lembra? O objetivo do espírito é chegar no ápice, que segundo o livro dos Espíritos, é nos colocado como nos tornarmos espíritos puros, espíritos totalmente bem-aventurados. Como Joana de Ângeles mesmo coloca. Num ponto em que entremos no eixo ego-self, onde encontramos o luminoso, a individuação, onde nada mais de fora é capaz de abalar a paz que está dentro. É necessário, para chegarmos nesse ponto, inúmeras reencarnações. E está lá em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Nos coloca ele a seguinte questão: é limitada as encarnações de um espírito? E os espíritos superiores respondem: não é limitada. O espírito tem quantas encarnações e experiências se façam necessárias. E logo na sequência, Allan Kardec complementa a pergunta anterior. Pois bem, se elas são ilimitadas, elas são infinitas? De forma alguma. Elas são finitas. Chegará um momento do espírito que não haverá mais a necessidade de reencarnar neste mundo. Porém, passaremos agora evoluídos um pouquinho para um mundo um pouco melhor. Sairemos deste mundo de provas e expiação e iremos para o mundo de regeneração. E lá neste mundo onde o mal ainda existe, mas o bem prevalece, nós encontraremos novas provas, porém agora com outro intuito. A dor ali também estará presente, mas o sofrimento será cada vez melhor. Sim, a doutrina espírita separa o que é dor e o que é sofrimento. Não necessariamente o espírito que sente uma dor precisa sofrer. Vide os espíritos superiores. A dor é inevitável, mas o sofrimento vai de acordo com a evolução espiritual de cada um. Joana de Ângeles ainda continua: a dor incessante dos golpes são os divinos instrumentos. A gente já leu. Os divinos instrumentos da vida, reformando os caracteres do espírito. Recusando a modelagem do amor, o espírito cai, inevitavelmente, na forja do sofrimento. Olha só que interessante. A dor é um convite. É um olá, olha, o teu caminho não está sendo feito adequadamente. A dor é esta amiga que nos abraça nos momentos em que estamos trilhando
por caminhos equivocados, ou estamos vendo a vida por um olho ainda distorcido com a realidade de Deus, ou ainda de maneira mais simples e fácil de compreender, não estamos vivendo de acordo com as leis da vida. E onde está escrito as leis da vida? Perguntou o codificador Allan Kardec aos espíritos imortais, e eles nos responderam de maneira espetacular. As leis de Deus, do universo, da vida, estão escritas na própria consciência de cada ser. Pois bem, estarmos com a consciência tranquila ou trabalharmos, nos esforçarmos para termos a consciência tranquila, é a certeza de que estamos caminhando no rumo de Deus, no rumo das leis da vida. É óbvio que sempre iremos errar, e hoje, nesta atual existência, colhemos, sim, inevitavelmente, os erros que plantamos lá no passado. Porém, só erra quem tenta, só erra quem está no caminho, só erra quem está trabalhando, quem está tentando. Vamos passando, então, com o aprendizado, o estudo de nós mesmos e o estudo, no nosso caso aqui, espíritas, da doutrina espírita, esta porção da verdade, uma das versões da verdade, pois sempre dissemos, todas as religiões levam a Deus. Aquele que fala mal da religião do outro é porque não estudou a própria religião ainda direito e ainda não compreendeu a verdade. Mas para nós, espíritas, sabemos que a reencarnação é este mecanismo burilador e que tudo que a gente colhe na vida é o que a gente planta. Não se engane, está lá no Livro dos Espíritos. A gente só consegue colher aquilo que nós plantamos. O plantio de cada um é individual. Não tem essa da gente estar plantando para o outro ou colhendo o que o outro trabalhou para conseguir. Os outros podem nos auxiliar a arar o nosso terreno, mas somente nós iremos colher os frutos que nós mesmos plantamos. Pois bem, recusando a modelagem do amor, continua Joana de Ângeles, o espírito cai. Então, toda vez que nós não caminhamos pelas trilhas de uma consciência tranquila, não agimos conforme a lei de amor, conforme está no Livro dos Espíritos, o espírito cai, o espírito erra. Inevitavelmente, ele cai por um outro rumo de aprendizado. Primeiro veio a dor, que é o convite para amar. A dor é o convite do amor. Se nós não amamos, nós entramos por um outro caminho, que é a forja do sofrimento. A forja, que é o forno do sofrimento, que se encarrega de fundir, de modelar no íntimo de cada um de nós a face da beleza, para que reflita as claridades divinas. Joana de Ângeles, em o livro O Ser Consciente, ela coloca uma frase que eu acho espetacular e compartilho com você que faz essa reflexão tão simples que a gente tenta fazer aqui no YouTube. A evolução do espírito é sua fatalidade. A fatalidade do espírito, eu, você, é a plenitude. A fatalidade do espírito é a plenitude. Então, isso quer dizer que você, eu, todos nós, os nossos parentes, até aquele mais complicado, o chefe difícil, o empregado insubordinado, todos nós, os maus e os bons, inevitavelmente chegaremos à perfeição. E você pode se perguntar, mas onde está então a justiça divina? Todos vão chegar à plenitude? Sim, todos vão chegar à felicidade plena. Porém, o tempo de cada um será determinado pelo esforço, pelo trabalho e pela capacidade de se moldar às leis do universo. Sim, quanto mais nós nos dedicarmos a este caminho iluminativo para nossas almas, nossos espíritos, mais rápido será a nossa evolução. Porém, não significa que não teremos dores. Os espíritos mais evoluídos que passaram sobre a Terra
Tiveram sim dias angustiantes de profunda dor. Vire Jesus, nosso modelo e guia, o espírito mais evoluído que passou pelo orbe terrestre. Demorou, segundo algumas literaturas, alguns estudos, cerca de 1000 anos para descer do altiplano do mundo perfeito e feliz do onde se encontrava, densificando a matéria etérea de seu perispírito e baixando as vibrações até o ponto de estar pleno para que encarnasse aqui na Terra. Quando aqui chegou, vamos lembrar a maravilhosa descrição de Públio Lentulus quando narra Jesus, que o homem de face angelical, cabelo repartido ao meio, à altura dos ombros, à moda nazarena, os olhos como 2 amêndoas maduras. Raramente ouviu dizer que o viram sorrir, mas com frequência o viram chorar. Com frequência o viam chorar. Jesus sim chorava de angústia, muitas vezes de dor, mas não sofria. Esta é a grande diferença. Vamos encontrar o pobrezinho de Assis, Francisco. Onde chorava, vamos encontrar o mais próximo de nós, da nossa época pelo menos, Francisco Cândido Xavier, médium. Chorava de dor. Porém, a maneira que lidava com essa dor não era um sofrimento. O sofrimento é a forja que nos leva à condição divina. Ninguém recalcitra ante o impositivo da evolução inapelável. Não tem como apelar, não tem como duvidar e não tem como questionar. Vai evoluir, é a lei da evolução. Continua agora a segunda parte do texto de Joana de Ângeles. Mentes hábeis na urdidura da intriga programam ação destruidoras. Mentes invigilantes produzem informações malsãs. Mentes anestesiadas fazem-se veículo de perturbação. Mentes atormentadas acumpliam-se na ira, desequilibradas, tentam desarticular o trabalho do bem. Mentes frívolas detêm-se na observância do erro alheio, quando deveriam cuidar de fazer o seu próprio dever. Agora aqui, não raro, são mentes comandadas por outras mentes, desencarnadas, com as quais afinam por identidade de propósito e de interesse, animando-se a perturbarem o trabalho do Senhor. Aqui ela fala diretamente da obsessão, que é este fenômeno que ocorre quando um espírito influencia negativamente outro espírito, lembrando que isso não ocorre só do plano espiritual dos desencarnados, daqueles que eles dizem lá que morreram, mas para nós espíritas desencarnaram. Quando um desencarnado influencia, se aproxima de um espírito encarnado e começa a influenciá-lo negativamente, propondo ideias depressivas, propondo uma ideia para levá-lo ao erro, a ideias suicidas muitas vezes. E o obsediado, aquele do lado de cá, encarnado, não percebe na maioria das vezes que está sendo obsediado. Aliás, na maioria das vezes nem tem as informações sobre a realidade do mundo espiritual. Mas a obsessão pode ocorrer também aqui de encarnado para desencarnado ou de encarnado para encarnado. Sabe? Aquele ditado que diz, olha, o que vem de baixo não me atinge. Atinge. Atinge, pega em cheio muitas vezes. Basta que a nossa vibração esteja próxima da vibração do tipo de energia que está sendo enviado para nós. Nós sintonizamos, tal como uma onda do antigo rádio sintoniza numa estação. Quando estamos bem, nos conectamos com o bem. Quando estamos mal, nos conectamos com o mal. E qual de nós consegue o tempo inteiro estar bem? Ninguém. Há tempos de sorrir e há tempos de chorar. E nos dias em que estivermos mal-humorados, mal sintonizados, a obsessão vai chegar, o olho gordo vai pegar e a gente vai se estribuchar, como diz o ditado.
Por isso, Jesus nos propõe o orar e vigiar. E, como regra máxima de proteção, amar e compreender. Não é fácil, mas este é o único caminho para as leis divinas. Vigia tu, diz ela aqui. Vigia, essa é a regra. Não te faça veículos do mal, mesmo pretextando ajudar. Ninguém auxilia condenando. O real colaborador do bem não se queixa, expõe o problema com serenidade, não blasfema, fala com elevação, não se encoleriza, controla a ira. Gente do céu, que coisa complicada. A gente já se obsedia na primeira, né? Olha só as regras que ela coloca. Como que a gente se protege da obsessão, da influenciação negativa, do olho gordo, como alguém quiser dizer, tá? Não se queixa, expõe o problema com serenidade quando tem que resolver um problema com alguém, não blasfema, fala com elevação, não se encoleriza, não fica irado, né? Controla a própria ira. Essa é a regra. É fácil para você, para mim não é, quase impossível. Só não digo que é impossível porque alguns já conseguiram e a gente sabe que em algum momento a gente vai conseguir. Como situar o cristão de conduta desastrosa em relação ao homem do mundo gozador e venal? Persevera no bem. Tu que amas realmente ao bem. Terceira parte aí, já quase, agora já na metade do texto, um pouco mais da metade do texto. Vamos lá junto para a gente seguir no nossa reflexão de hoje. Não permitas que a mágoa injustificável se te aninhe na alma quando convidado à paz. A ação ideal no tumulto das questículas de menos significação com que a irresponsabilidade dos doentes espirituais te encharca, fazendo-se instrumento que não conseguem alcançar com a meta inditosa de infelicitar-te. Então ela propõe que a gente não permita que a mágoa injustificável more na nossa alma. Quando convidados à paz, à ação ideal, no tumulto das questões do mundo. E a parte final do nosso texto, finalizando nossa reflexão e estudo de hoje. Jesus, o ímpeto construtor do orbe, ensinou-nos como enfrentar os embaixadores da treva, os embaixadores do mal, revidando a tentação com o amor e a paz íntima. Pagar o mal com o bem, dentro da nossa possibilidade. A gente tem de estar aprendendo, treinando para fazermos isso. Assegura-te, contudo, de que dessa luta contínua em que te doem as fibras da alma, o Pai retira o lado bom, a teu benefício, se permanecer humilde e confiante. Insiste no bem, sem cessar, sem desar, sem receio. O Senhor conhece o teu esforço, persevera, pois. Dá uma tranquilidade na alma. Deus sabe cada dor que nós passamos. Sabe a nossa boa intenção quando ela realmente existe. Não importa se o outro aprova ou não. A nossa consciência estando limpa é o que necessitamos. Sigamos em frente, orando, vigiando, estudando. Leia de novo esse texto. Vai lá no nosso vídeo aqui do YouTube, capítulo 0001 dessa série, Rumos Libertadores. E lá tem um link para você fazer o download em PDF desses textos. E dá uma olhadinha. Eu vou continuar estudando daqui, orando e tentando, na esperança que você também o faça daí. Pois Deus jamais desampara os seus filhos. Nunca estamos sozinhos. Só colhemos aquilo que nós plantamos. E só vamos seguir vencedores, fazendo a nossa parte hoje. Se o outro não faz, é problema dele. Podemos auxiliá-lo se nos for possível e necessário. A nossa parte, sigamos em frente. Que Jesus, o Mestre Maior, nos abençoe a todos. Até semana que vem.